Boa tarde, meu nome é Tamara, sou professora do curso de Medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes mellitus. Primeiro, vamos começar com a pergunta: o que é diabetes mellitus? Uma curiosidade interessante é que mélito vem de doce como mel. Os médicos antigamente observavam que a urina, que o xixi da pessoa com diabetes tinha um gosto adocicado. Isso pode ser observado quando a pessoa que tem diabetes ela vai ao banheiro, fazer xixi à noite, principalmente. Ela deixa gotejar, né, um pouco de urina fora do vaso sanitário. Muitas vezes formiguinhas vão se aproximar daquela urina, porque formigas gostam de doce, gostam de açúcar. E aquela urina, né, ela tem ali a presença de glicose, né? E isso pode dar um gosto adocicado à urina e que pode chamar aquelas formigas. Diabetes é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que, após o diagnóstico, né, o paciente irá conviver com ela por toda a vida. É uma doença, então, que não tem cura, né? Mas que tem manejo e tem tratamento. É possível se ter qualidade de vida, né? Fazendo um bom manejo, um bom tratamento do diabetes. Diabetes, ele ocorre em quais situações? Por que que ele acontece? Nós temos no nosso corpo vários órgãos. Dentre eles, nós temos o pâncreas, que produz um hormônio chamado insulina, que é o hormônio-chave do diabetes. Insulina faz o controle do açúcar que está no sangue. Então, depois que a gente se alimenta, que a gente almoça, que a gente janta, a gente toma um lanche, o açúcar no sangue, ele aumenta. Então, a glicose aumenta no sangue. E a gente precisa remover esse excesso, esse açúcar do sangue e guardar dentro das células do nosso corpo. E a insulina é quem vai fazer essa função. Então, a insulina, quando há deficiência, quando então a insulina não é produzida, ou quando ela é produzida em quantidades insuficientes, em pequenas quantidades, ou uma terceira possibilidade, né? Quando essa insulina ela é produzida, mas ela não consegue exercer de forma adequada a sua função, a gente tem diabetes. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Mas é importante a gente pensar que diabetes é caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue, de açúcar no sangue, que é um termo que a gente chama de hiperglicemia. Muito provavelmente vocês já ouviram esse termo. Hiper vem de muito, glicemia vem de glicose no sangue. Então, são altos níveis de glicose, de açúcar no sangue. Isso não deveria estar acontecendo em condições normais, né? Mas no paciente diabético, a gente tem a presença de glicose aumentada no sangue. Por que que essa glicose aumenta no sangue do paciente diabético? Vamos pensar o seguinte: o nosso corpo, então, tem vários órgãos: coração, pulmões, rins, pâncreas. Então, pâncreas é um órgão importantíssimo aqui. A gente falar em diabetes. O pâncreas ele tem diferentes tipos de células. Dentre elas, as células produtoras de insulina. A insulina, então, ela vai guardar o açúcar que está no sangue, carregar esse açúcar para dentro das nossas células. Para as células do fígado, para as células musculares, as células dos músculos. O objetivo da insulina: remover o açúcar em excesso do sangue e guardar dentro
das nossas células, nas células do fígado, nas células do músculo, para então gerar energia para essas células funcionarem. Vamos fazer a seguinte analogia. A insulina, ela funciona como se fosse um caminhão. Então, o caminhão vai fazer o quê? Ele vai fazer o carregamento da glicose no sangue. Ele vai carregar o caminhão com glicose, com açúcar, e vai transportar até as células do meu corpo. Então, eu removo do sangue o açúcar com o meu caminhão, chamado insulina, e entrego para as células guardarem. Beleza? Quando acontece o diabetes? Acontece quando o pâncreas, que é o órgão produtor de insulina, consegue produzir insulina. Então, quando a destruição, por exemplo, das células que produzem insulina, eu não tenho insulina, eu não consigo guardar a glicose dentro das células. Eu não tenho caminhão para remover a glicose do sangue e levar para dentro das células. Eu não consigo fazer o transporte do meu pacote, que é a glicose, que é o açúcar. Outra possibilidade de desenvolver o diabetes: produção de insulina. O pâncreas produz, mas produz pouco. Observem que esse caminhão aqui ele está pequeno. Então, quando a insulina é produzida em quantidades insuficientes, consigo remover todo aquele açúcar que está no sangue e levá-lo para dentro das células. O meu transporte fica ineficiente. Terceira possibilidade é quando eu tenho caminhão, eu vou lá, faço meu carregamento de açúcar no sangue, mas ao chegar para entregar o pacote de glicose de açúcar para as células, onde elas deveriam estar sendo guardadas, eu encontro uma resistência, eu encontro um muro. Então, eu tenho resistência à ação da insulina, do meu transportador. Eu não consigo fazer o transporte para dentro das células. Certo? São os tipos mais comuns de diabetes. A gente tem diferentes tipos, mas os mais comuns são diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E a gente vai falar sobre esses dois tipos, pensando principalmente na diferença entre eles. O diabetes tipo 1, ele é causado pela destruição das células que produzem insulina. Então, lá no pâncreas, a gente tem aquelas células que produzem insulina. E essas células, no paciente diabético tipo 1, elas são destruídas. Se as células produtoras de insulina são destruídas, este paciente não produz o hormônio insulina. Se eu não tenho caminhão para transportar o açúcar do sangue para as células, esse açúcar se acumula no sangue, certo? Não tem o caminhão. E diabetes tipo 2? Acontece quando o corpo, o pâncreas, mais precisamente, não produz uma quantidade suficiente de insulina, o caminhão tem poucos caminhões para fazer o transporte, ou quando eu produzo a insulina, produzo o hormônio, eu tenho o caminhão, existe um bloqueio, uma resistência para esse hormônio conseguir guardar a glicose que veio do sangue dentro das células. Diabetes tipo 1 geralmente é diagnosticada em crianças ou adolescentes. Então, geralmente aparece em indivíduos mais novos. Aparecer no adulto? Pode, mas é pouco comum. Geralmente, então, acontece em crianças e adolescentes. E o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 é o mais comum. E ele geralmente está associado ao envelhecimento e à obesidade, né? Então, geralmente acontece em pacientes que estão com peso mais
elevado, fora dos valores de normalidade ali para se manter o peso. O diabético tipo 1, como ele não tem produção de insulina, ele sempre vai precisar, desde quando ele tem o diagnóstico, de fazer uso de insulina. Então, teve o diagnóstico de diabetes tipo 1, o paciente já automaticamente começa a utilizar insulina injetável. Sempre. Então, diabético tipo 1, aquele que foi diagnosticado na infância, na adolescência, ele sempre vai precisar utilizar a insulina. Já o tipo 2, ele de necessitar em algum momento de utilizar insulina, tá bom? Mas normalmente o tratamento ele inicia com remédios que são tomados por via oral, né? A gente tem diferentes tipos de medicamento, né? Como por exemplo, metformina. Então, o diabético tipo 2 normalmente ele inicia fazendo uso de medicamentos orais, fazendo um controle do peso, né? E principalmente mudando hábitos de vida, dentre eles iniciando, né, ou reforçando aí a importância da prática de atividade física. Eu devo suspeitar de diabetes? Quais são os sinais e os sintomas principais que levam à suspeita da diabetes? A gente fala que são os 4 P's, que são poliúria. A poliúria é a vontade de urinar várias vezes ao dia. Poli significa muito, então o paciente tem muita vontade de urinar várias vezes ao dia. A polidipsia, então nosso segundo P, letra P, é a polidipsia. É quando a pessoa tem uma sede excessiva, então toda hora ela quer tomar água. A polifagia é o nosso terceiro P, que é uma fome excessiva. Então, o paciente ele quer comer muito. E o quarto P é a perda inexplicada de peso. Então, são os sintomas que a gente fala que são sintomas e sinais clássicos do diabetes. Existem outros sintomas, né, que a pessoa pode sentir, né, que são sintomas mais vagos, não clássicos, né, como alguns chegam relatando perda de parte da visão. Pode acontecer também com paciente diabético, tá bom? Aqui é importante frisar que nem toda pessoa diabética, nem todo paciente que vai descobrir o diabetes, ele tem sinal e sintoma. Pode ser que a pessoa, então, não esteja fazendo muito xixi, não esteja tomando muita água, não tenha perdido peso de maneira inexplicada. Então, é o que a gente chama de assintomático. Ele não tem os sintomas clássicos do diabetes, tá bom? Por isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente da importância de se fazer os exames. Quais são as complicações desse açúcar solto, dessa glicose solta lá no nosso sangue? Quais são as complicações que isso pode acarretar no nosso corpo? Se eu não fizer um controle rigoroso do diabetes, o que pode acontecer? Quais são as complicações? Pode acontecer complicações em vários órgãos, como o coração, como nos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias, por onde passa o sangue, nos olhos, nos rins, nos nervos. Em alguns casos, o diabetes, se não controlado, ele pode agravar e levar a pessoa à morte, tá? Então é muito importante o controle do diabetes. Quando o diabetes não é tratado de forma correta, pode evoluir para formas mais graves e apresentar algumas complicações, que é o que a gente vai falar agora. Uma muito comum,
né? Quando o paciente não faz o controle da glicemia de forma correta, o manejo, o tratamento, é a perda visual significativa e que pode evoluir até para a cegueira. Então, a gente chama de retinopatia diabética. A retina é um local dos nossos olhos onde há a formação da imagem que a gente enxerga. E aí, né, quando a gente não faz o controle correto do diabetes, essa retina pode ser danificada e pode levar a dificuldades visuais, dentre elas até a cegueira. Neuropatia diabética é outra complicação desse açúcar elevado no sangue, que pode se manifestar por sensação de queimação, choque, formigamento, agulhada nas extremidades do corpo, né? Por afetar ali os nossos nervos. É a complicação crônica mais incapacitante aí do diabético. Outra complicação é a nefropatia diabética, que é a lesão nos rins, que são os órgãos aí responsáveis por filtrar o nosso sangue e produzir a urina. Quando essa doença renal ela é diagnosticada aí precocemente, né, no paciente diabético, há possibilidade, né, de retardar, né, o agravamento. É possível também que um paciente diabético muito bem controlado, fazendo seu tratamento direitinho, ele evite lesões nos rins. Então, assim, é muito importante, né, ter em mente que essas complicações, elas acontecem no decorrer do tempo aí, com os anos, como é uma doença que não tem cura, que vai conviver pro resto da vida, que esse cuidado, ele precisa ser bem acompanhado, né, para evitar essas complicações, né? Então é muito importante frisar isso. O pé diabético, o que é o pé diabético? Né? A presença de úlceras que pode acontecer ali porque o fluxo de sangue, né, ele está reduzido ali para o local dos pés, né? Então pode ter ali lesão ali no local, né, na região ali dos pés. A pele do paciente fica mais sensível, pode ficar ressecada, pode ter coceira, infecção, né? A pele começa, né, por estar mais seca, apresentar rachadura, né? Essas rachaduras aí podem ser porta de entrada para micro-organismos que vão evoluir aí para feridas. E o paciente diabético, ele já tem uma dificuldade de vascularização, de levar sangue ali para as extremidades, né? Então, a cicatrização das feridas, elas podem ser dificultadas no paciente diabético. Então, é muito importante ficar atento aí com o controle rigoroso aí da glicemia, né? Observar direitinho e observar a evolução de feridas, tá bom? E infecções também pode ser aí as complicações do diabetes, né? Por quê? Esse açúcar aumentado no sangue pode interferir no sistema imune. O sistema imune são as células que vão defender o nosso corpo da invasão de bactérias, de vírus. Como essa defesa fica fragilizada, a gente pode ter a presença de infecções. Algo importante para falarmos é como prevenir o diabetes. É possível prevenir o diabetes? É possível. Como fazer isso? Controlar a glicemia, controlar os níveis de glicose no sangue, fazer os exames nos tempos corretos, obedecendo os períodos recomendados pelas equipes de saúde, né? Então, observar de perto aí a glicemia com os profissionais, com o médico, com o enfermeiro, manter uma alimentação saudável, manutenção do peso ideal. Lembre-se que diabetes tipo 2 está muito associado
ao aumento de peso, à obesidade, à presença de sobrepeso. Evitar o consumo de álcool, de bebidas alcoólicas e de cigarro também é muito importante. Aí são fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. Controlar a pressão arterial, né? Então, para as pessoas aí, principalmente os hipertensos, né? Controlar essa pressão arterial é muito importante. Né? E praticar atividade física regularmente. Como é realizado o diagnóstico do diabetes? Através da identificação dos elevados níveis de açúcar de glicose no sangue. E aí nós temos diferentes tipos de exame para conseguir medir, para avaliar como está o nível de açúcar no sangue. Nós temos 3 exames, sendo que 2 deles são os principais, os mais comuns de serem feitos, que são a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Muitas vezes, com a mesma amostra que é coletada, quando a gente vai no postinho de saúde, né, que a gente está em jejum ali em torno de 8 horas, a gente vai no postinho de saúde de manhã bem cedinho fazer a coleta do sangue, né, que alguém com uma agulha faz aí a retirada do sangue aí da nossa veia, né, ou num laboratório de análises clínicas, com a mesma amostra é possível fazer os 2 exames, tanto a glicemia de jejum quanto a hemoglobina glicada. Mas existe diferença entre eles. Bom, a hemoglobina glicada, por exemplo, ela me dá uma estimativa de como está o açúcar no meu sangue dos últimos 2, 3 meses. Então, a gente tem aí uma média, né, digamos assim, de como que está esse açúcar no sangue num tempo maior, tá bom? O teste de tolerância à glicose por via oral é um terceiro tipo de exame, mas que normalmente não é muito pedido. Esse exame, ele acontece da seguinte forma: você chega ao laboratório em jejum, faz a retirada do sangue, aí um profissional vai fazer a retirada do seu sangue. Depois você vai tomar um líquido bem docinho de glicose, você toma. E aí, depois que você toma esse líquido, é feita uma nova coleta 1 hora depois. E depois pode ser, né, pedido também para fazer uma coleta 2 horas depois que você tomou aquele líquido. Bom, a gente chama de teste de tolerância à glicose por via oral, porque você toma esse líquido docinho. Talvez alguns de vocês já tenham feito esse teste, mas ele não é tão pedido quanto a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Para fazer o diagnóstico, para afirmar que o paciente tem diabetes, a gente precisa de 2 exames com a glicemia alterada. Seja na mesma amostra, como eu falei para vocês, né? Muitas vezes o médico que solicita o exame, ele já pede que quando você for lá coletar a amostra, já venha, né? Já seja feito a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Mas se por um acaso for pedido só a glicemia de jejum é o mais comum de ser pedido, e aí esse exame vier alterado, é recomendado repetir, né? Fazer um exame num outro dia, em outro dia, tá bom? Então, ou você, né, faz numa mesma amostra, coletada no mesmo dia, 2 exames diferentes, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, ou você faz em amostras diferentes, né? Você faz o teste em 2 amostras diferentes, coleta em outro dia, por exemplo, caso aquela primeira tenha vindo alterada. Uma outra situação importante é que, na presença de sintomas clássicos de diabetes, né, como a gente falou, a vontade de urinar em excesso, a sede em excesso, a fome em excesso, e quando você faz aquele teste, né, de você com o aparelhinho, você fura o dedo, né?
durante a consulta no posto de saúde, você observa o valor de glicemia maior ou igual a 200, você pode também fazer o diagnóstico de diabetes. Então, na presença de sintomas clássicos de diabetes, que são os sintomas que a gente falou anteriormente, mais um teste, né, feito com o aparelhinho que avalia a glicose, que você dá um furinho no dedo e avalia uma gotinha de sangue, quando esse resultado vem maior ou igual a 200, é possível também fazer o diagnóstico de diabetes. Quem deve realizar os exames para diagnóstico de diabetes? É algo interessante a se pensar. O exame para diagnóstico de diabetes deve ser feito em todos os indivíduos com sintomas sugestivos de diabetes, em qualquer idade, independente de idade, seja criança, adulto, idoso, tem sintomas que são sintomas de diabetes, da hiperglicemia, é importantíssimo fazer os exames para diagnóstico. Pessoas assintomáticas, pessoas sem sintomas de diabetes, elas precisam também fazer os exames? Recomenda-se que todos os indivíduos com idade maior ou igual a 35 anos façam os exames. E aí a gente vai ver, né, para essas pessoas que não têm sintomas de diabetes, que têm a partir de 35 anos, a gente vai falar que a periodicidade, de quanto em quanto tempo eles devem fazer o exame. Outra situação, né? Se não tem sintomas de diabetes, mas é um adulto com sobrepeso, um adulto obeso, ou que tem pelo menos um fator de risco adicional para desenvolver diabetes, essa pessoa também precisa fazer os exames. Então, um adulto com sobrepeso e pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento da diabetes deve fazer os exames. São então os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes que eu devo avaliar? Ok, um adulto que tem menos de 35 anos e tem sobrepeso, quais são os fatores de risco que ele deve ficar atento? São vários, dentre eles, sedentarismo, então não fazer nenhum tipo de atividade física, ter histórico familiar de diabetes tipo 2, de parente de primeiro grau. Aqui, parente de primeiro grau, vamos entender como pai, mãe. Se a pessoa tem hipertensão arterial, então, para um indivíduo abaixo de 35 anos, com sobrepeso, hipertenso, que tem pressão alta, ele precisa fazer os exames para verificar se tem ou não diabetes, né? Aqueles que têm história de doença cardiovascular, todos esses são fatores de risco que precisam ser levados em consideração para a investigação do diabetes em pacientes com menos de 35 anos. Por quê? Para aqueles que já passaram dos 35 anos, né, precisa fazer os exames aí para rastreamento do diabetes, bom? E aí a gente vai falar de quanto em quanto tempo. E se a minha glicemia, se meu açúcar no sangue estiver pouco aumentado? Existe essa possibilidade? Existe sim, né? Um quadro que popularmente a gente chama de pré-diabetes. É quando o indivíduo ainda não atende os critérios de diagnóstico de diabetes, mas ele já tem a glicemia, o açúcar no sangue, um pouco aumentado, que é o que a gente chama de hiperglicemia intermediária. Então, pré-diabetes é quando o indivíduo ele está com níveis intermediários de glicose. Então, por exemplo, na glicemia de jejum, que é coletado ali aquela amostra após 8 horas de jejum,
pré-diabético, ele tem níveis de glicose entre 100 e 125. É como se acendesse um sinal amarelo para ele. O diabético, em uma amostra coletada em jejum, ele apresenta glicose no sangue acima de 126. Já o indivíduo normal, que tem aí um sinal verde, né? Ele tem a glicemia menor que 100. Diabético é quando essa glicemia está intermediária entre o normal e o diabético. O que reforça para a gente aqui ter uma atenção maior, certo? Então, normalmente, quando o paciente ele tem os exames alterados de glicemia de jejum e hemoglobina glicada compatíveis com essa faixa de pré-diabetes, muitas vezes é solicitado para ele um terceiro exame, ok? Então, é recomendado que pessoas que têm pré-diabetes, né, que fizeram aí o exame de glicemia de jejum ou de hemoglobina glicada, ou ambos, e ficaram nessa faixa, que esse paciente seja reavaliado num período de 1 ano. Então, após 12 meses desse resultado, esse paciente ele precisa voltar para ser reavaliado. É importante pensar aqui que aqui acendeu um sinal amarelo de cautela. Vai ser recomendado fortemente aqui para essa pessoa que ela faça mudança no estilo de vida, nos hábitos de vida, se alimentar melhor, controlar o peso, fazer atividade física. Então, pense que o sinal amarelo pré-diabetes, né? Eu preciso voltar para ser reavaliado dentro de 1 ano, mas eu preciso fazer mudanças no hábitos de vida. É recomendado que pessoas com apenas um exame laboratorial, ou glicemia de jejum, ou hemoglobina glicada, né, com critério para diabetes mellitus, né, seja reavaliado em 6 meses. Então, quando a pessoa tem apenas um exame laboratorial alterado, ela precisa ser reavaliada em 6 meses. Já diminui aí, já encurta o tempo do retorno, ok? E qual seria a recomendação para pessoas que não têm sintomas clássicos de diabetes e que têm um exame de glicemia de jejum e hemoglobina glicada normais, porém tem 3 ou mais fatores de risco para desenvolvimento de diabetes? Quais fatores de risco mesmo que a gente falou anteriormente? História de hipertensão arterial, histórico familiar de diabetes tipo 2 na família, de primeiro grau, que é sedentário. Esse paciente que tem os fatores de risco, ele precisa ser reavaliado em período de 12 meses. Então, em 1 ano, né, mesmo que ele esteja sem sintomas, né, e os últimos exames tenham vindo normais, mas se ele tem os fatores de risco, ele precisa ser reavaliado dentro de 1 ano. Sim, qual que é a recomendação para aquele indivíduo que não tem sintomas de diabetes, que teve os exames de glicemia de jejum e hemoglobina glicada normais e que não tem os 3 fatores, pelo menos 3 fatores de risco para diabetes tipo 2. Esse paciente ele pode voltar para ser reavaliado dentro de 3 anos. Mas lembre-se, né? Somente quando ele atende esses critérios de não ter sintomas, ter os exames normais e não ter 3 ou mais fatores de risco. Agora, pensando no diagnóstico já estabelecido de diabetes, né? Qual que é o tratamento, né? Quais são as metas no tratamento do paciente diabético? Como que é feito o controle da glicemia? É um controle que deve ser individualizado. Então, é muito importante pactuar o tratamento com a equipe de saúde,
né, com o médico, com o enfermeiro, e depende muito da situação clínica do paciente. A gente vai entender se esse paciente é criança, se é um adulto jovem, se é um idoso, se esse idoso tem comorbidades, se ele tem doenças crônicas, tá bom? Então depende da situação clínica. É um tratamento que é individualizado. A gente frisa muito isso. Porque o tratamento que o seu neto, né, que porventura tenha diabetes faz, provavelmente, muito provavelmente, será um tratamento diferente do seu tratamento, né, por várias questões, né, ou seu filho, seu vizinho, cada tratamento para diabetes ele precisa ser individualizado, bom? Feito para aquela pessoa. Os parâmetros para avaliar as metas, né, que precisam ser atingidas com o tratamento, né? Quais são esses parâmetros? Baseado em que eu vou controlar se o tratamento está sendo eficaz ou não? Com a dosagem de hemoglobina glicada, lembra? Quando eu vou lá fazer o exame, que eu faço a coleta de sangue lá no laboratório, e aí dá uma estimativa de como que está a minha glicose nos últimos 2, 3 meses. Então, eu preciso observar esse parâmetro. E através da glicemia, que eu vou avaliar, né, com aquele aparelhinho, com uma gotinha de sangue no dedo, tá bom? Então, o paciente diabético, né, ele pode fazer essa dosagem aí da glicemia, tanto em casa, quando ele tem o aparelho, ou no postinho de saúde, nas unidades de saúde. E aí, essa glicemia que a gente faz com o aparelhinho, é importante que ela seja feita para monitorar o tratamento em jejum, antes de se alimentar, 2 horas depois de se alimentar, bom? E ao deitar, certo? Então, esse quadro, ele traz quais são as metas no tratamento do diabetes, né? Então, observem aqui que os dois critérios que a gente falou anteriormente, né, para avaliar o controle glicêmico, a hemoglobina glicada e a glicemia, né? A glicemia que é medida com o aparelhinho tanto em casa, quando a pessoa tem um aparelho, ou lá no posto de saúde, né, onde os profissionais vão medir aí para você, a gente tem que as metas são diferentes a depender da situação clínica do paciente, né? Então, existem metas aí da glicose para pacientes adultos jovens, idosos, né? Então, essa média aí, esses valores da glicose, eles mudam aí para pacientes idosos. E aí também, de acordo com a situação clínica do idoso, bom? O idoso saudável, né? O idoso saudável, o manejo, o tratamento, ele vai ser muito parecido com o adulto jovem. Esse idoso saudável é aquele que tem poucas comorbidades, né? Poucas doenças crônicas. Vamos entender aí comorbidades, doenças crônicas, como hipertensão arterial, AVC, infarto. Então, o idoso saudável ele tem poucas doenças, além de diabetes, tá? Ele é um idoso funcional, ele consegue resolver as próprias coisas, ele, né, tem a mobilidade, ele consegue fazer atividade física, né, ele pratica uma atividade física, ele tem aí a memória, a cognição preservada, tá bom? Esse idoso, muitas vezes, ele vai ser tratado, né, o tratamento dele vai ser bem parecido com um adulto jovem. Porém, idosos frágeis, que são idosos que já têm mais doenças crônicas, tá bom? Que tem aí um comprometimento funcional, um comprometimento de memória, ou idosos também, a partir de 85 anos, eles já entram nessas metas aqui de controle da glicose também, por causa da idade, tá? Então, para eles, a gente já tem uma meta um pouco mais flexível aí da glicemia. O idoso muito comprometido, a meta dele o intervalo dele aí da glicemia já é um pouco maior, né? Então a gente tem aí que esse idoso muito comprometido, como por exemplo o idoso que faz aí hemodiálise, a meta do tratamento é diferente.
Então, reforçando o que foi dito anteriormente, né? O tratamento com medicamentos para idosos com diabetes, ele é semelhante ao recomendado para adultos jovens quando os idosos eles são independentes, ativos funcionalmente e não têm fragilidades, ok? Existem peculiaridades que precisam ser pensadas aí quando é feito o tratamento de idosos com diabetes. Principalmente porque idosos, né, com o passar dos anos aí, eles podem ter maior número de comorbidades, né, ter outras doenças além do diabetes. Isso impacta em um maior número de medicamentos utilizados. O que é a polifarmácia? É quando a pessoa utiliza muitos medicamentos, normalmente mais de 4 medicamentos, né? Então, mais doenças para tratar normalmente impactam em maior número de medicamentos. Então, é preciso ter uma atenção especial aí com os idosos, né? Porque normalmente eles já utilizam maior número de medicamentos. E isso, né, gera a possibilidade de um medicamento interferir com a ação do outro, potencializar, diminuir a ação do outro. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. Isso volta naquela fala, naquela outra fala, de que o tratamento precisa ser individualizado, principalmente no paciente idoso, porque todas essas situações precisam ser levadas em consideração. Presença de graus variados de fragilidade, de sarcopenia. O que é a sarcopenia? A sarcopenia é a perda progressiva de massa magra, que está associada à perda da força muscular. E geralmente está relacionado ao desempenho físico, né? E está associado ao envelhecimento. O surgimento frequente de alterações cognitivas, né? Então é importante avaliar, né, se aquela pessoa tem ali preservada a cognição, né, a memória, né, para adesão ao tratamento ser efetivo. E idosos também têm maior risco de hipoglicemia, que ao contrário da hiperglicemia, a hipo é baixo, é quando a glicose diminui muito lá no sangue, né? O que também é bastante perigoso. Então a gente precisa controlar aí os níveis de glicose no sangue de forma mais eficiente. O tratamento do paciente que é diabético tipo 1, ele sempre vai envolver o uso de insulina. É muito importante também traçar metas aí junto aos profissionais de saúde, né? De mudança de estilo de vida, de hábitos alimentares e atividade física, principalmente. Eles são muito importantes no controle glicêmico. Paciente tipo 2, ele se beneficia muito, né, de remédios por via oral, né, de tomar os medicamentos por via oral, mas isso não impede que no futuro esse paciente ele precise utilizar a insulina, né, porque a evolução da doença ela pode ser progressiva, né, pode haver aí danos no pâncreas a ponto desse pâncreas não produzir mais o hormônio insulina. Então, pode, né, ser muito importante o uso da insulina aí, junto com a medicação para o paciente diabético tipo 2. Para o paciente diabético tipo 2 é muito importante estar vigilante com peso, né? Controlar a alimentação, fazer atividade física, isso é muito importante. E aí, muito se fala sobre insulina, né? Sobre prós e contras, vantagens e desvantagens da insulina. Muitas vezes o paciente de cara já rejeita, né, a insulina. Ele não quer fazer uso da insulina, principalmente por ser uma formulação injetável, né, que tem aquele incômodo de ficar aplicando, né, muitas vezes 3, 4 vezes ao dia, né? Mas por outro lado, quando utiliza a insulina, ela é um potente agente, né, que controla muito bem a glicemia. Muitas vezes, quando você introduz a insulina para o paciente diabético tipo 2, você consegue até reduzir o número de medicamentos por via oral que ele já está tomando, tá bom?
Para a gente finalizar, né? Lá no início da nossa aula, eu falei para vocês sobre as possíveis complicações do diabetes, né? E frisei que é muito importante fazer o controle da glicemia, né? Seja lá com a medida, com o aparelhinho, né? Furando o dedinho e avaliando uma gota de sangue, ou principalmente, né? Fazendo o exame de hemoglobina glicada. Então, um dos principais pilares para prevenir aquelas complicações crônicas, né, nos rins, nos olhos, né, de perda de visão, de doença renal, né, do pé diabético que a gente falou, a gente precisa controlar essa glicemia, controlar a pressão arterial e controlar o colesterol. Então, esses três pilares para o paciente diabético é muito importante. Então, assim, ao final da nossa aula, né, que é muito importante aí para o paciente diabético, né, já tem o diagnóstico de diabetes, né, ficar atento é controlar a glicose, controlar a pressão arterial e controlar o colesterol, certo? Para prevenir que tenha, né, as complicações crônicas do diabetes, certo? Muito obrigada, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição nesse e-mail. É só me mandar a dúvida que eu respondo com todo prazer. Obrigada e até uma próxima oportunidade.